Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aí aos nossos tipos culposos, tá? Acredito que tenha definido aí de forma bem minuciosa o que é um crime culposo. E rapidamente, né, vamos rapidamente ver aqui os requisitos de crimes culposos. Você já viu aí até a espécie de crimes culposos que cai bastante em prova, tudo bem? O que é a culpa imprópria, o que é a culpa própria, culpa com previsão, culpa sem previsão, culpa comum, né? Diferenciando do dolo eventual. E quais os elementos do crime culposo? Só lembrar lá do fato típico, né? Conduta, nexo de causalidade, resultado material não querido, nem assumido risco pelo agente, ok? Essa conduta ela tem que ser com uma quebra de um dever objetivo de cuidado, é a conduta descuidada, tudo bem? Tipicidade específica de crime culposo e a previsibilidade da conduta, a previsibilidade do resultado. Perfeito? Tranquilo? Na tela, olha que interessante. Outro ponto aí que pode aparecer em prova. O que é o crime préter-doloso? Também chamado de préter-intencional. O que é o préter-doloso e o que é o préter-intencional? E vamos diferenciar o préter-doloso ou préter-intencional do crime qualificado pelo resultado. Tá? Do crime qualificado pelo resultado. É o seguinte, imagine que você tenha praticado um crime com dolo. Ok? Imagine que você tenha praticado um crime com dolo. E dessa conduta dolosa advenha um resultado mais grave. E esse resultado mais grave, ele pode ser praticado por dolo ou por culpa. Ok? Esse resultado agravador pode ser doloso. É possível. Você pratica uma conduta dolosa e o resultado agravador doloso. Por exemplo, lesão corporal grave. Você pode praticar uma conduta de lesão corporal querendo que o agente fique mais de 30 dias inabilitado. Isso é uma lesão corporal grave. O resultado agravador, ficar mais de 30 dias inabilitado, foi querido por você. Você o queria. E é um resultado agravador. Então, conduta praticada com dolo e resultado agravador doloso também, possível. Ok? Todos esses casos em que você pratica uma conduta e temos aí um resultado agravador, eu chamo de crime qualificado pelo resultado. Pode ser até também, na tela, é possível. Seguinte, você pratica a conduta com culpa, e um resultado agravador você o pratica dolosamente. Exemplo, você pratica um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa no trânsito. E dolosamente não presta socorro. A primeira conduta com culpa, o resultado agravador com dolo. Ok? E é possível também que a primeira conduta seja com culpa e o resultado agravador seja com culpa. Todos esses casos eu chamo de crimes. Todos esses casos eu chamo de crimes qualificados pelo resultado. Todos eles eu chamo de crimes qualificados pelo resultado. Tudo bem? Então, o que é o crime qualificado pelo resultado? Crime qualificado pelo resultado é quando você pratica uma conduta inicial, seja dolosa ou culposa, e advém um resultado agravador, seja doloso ou culposo. Esse é o crime qualificado pelo resultado. Professor, e o que é o crime préter-intencional ou préter-doloso, ok? Aqui na Câmara da Verdade, porque isso cai em prova. O que é o nosso crime préter-doloso ou préter-intencional? É uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Quando a conduta inicial é dolosa e o resultado agravador é culposo. Esse é o préter-doloso. Doutrinadores assim o falam. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, o préter-doloso ou préter-intencional é o crime doloso com resultado agravador culposo. Uma espécie, somente um caso de crimes qualificados pelo resultado. Tudo bem?
Coloca na tela para darmos continuidade. Tá aí. O nosso préter doloso vai estar aqui, ó. Esse é o préter doloso. Ou préter intencional. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. E olha que interessante, existem alguns crimes que são préter-dolosos, por essência. Tortura qualificada pela morte é préter-dolosa. Essa tortura qualificada pela morte é préter-doloso, porque essa morte tem que ser culposa, essa morte não pode ser dolosa, senão é homicídio. Lesão corporal qualificada pela morte é um crime essencialmente préter-doloso, porque a morte na lesão corporal qualificada pela morte tem que ser culposa, porque se ela for dolosa é homicídio. Tudo bem? Tranquilo? Só cuidado com um detalhezinho, que não é todo mundo que sabe, mas vale a pena saber. O latrocínio, o crime de latrocínio, roubo e morte, roubo qualificado pela morte, crime hediondo. O latrocínio é um crime préter-doloso? E aí olha o detalhe, o latrocínio, ele pode ser préter-doloso. Então o latrocínio, ele pode ser préter-doloso. Porque roubo qualificado por uma morte culposa. Esse roubo pode ser qualificado por uma morte culposa. E essa morte tem que sair do fato do roubo, tem que ter ali uma conexão com o roubo. Então o agente lá foi roubar, e aí na hora do roubo, a vítima reagiu, assustou ele e ele atirou sem querer. E matou a vítima. Roubo doloso, morte culposa. Latrocínio, tudo bem? Latrocínio préter-doloso ou préter-intencional. Professor, e se ele estivesse roubando, a vítima reagiu e ele, não, já que você reagiu, vou te matar. E mata. Para assegurar ali o roubo, dentro da conexão do roubo. É latrocínio? Também é latrocínio. Então o latrocínio, ele pode ser préter-doloso, porque a morte no latrocínio, roubo qualificado pela morte, essa morte pode ser culposa ou dolosa. Então pode ser dolo, roubo e morte, ou dolo e culpa, roubo, dolo, morte na culpa, roubo culposo não. Tudo bem? Então latrocínio, ou ele é qualificado pela morte dolosa, ou ele é qualificado pela morte culposa. Interessante. E quando qualificado pela morte culposa é que ele será préter-doloso. Então o latrocínio não é essencialmente préter-doloso. Ele pode ser préter-doloso em alguns casos. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar aqui, o que é o chamado homicídio préter-intencional ou homicídio préter-doloso? O que é o homicídio préter-intencional? O homicídio préter-intencional, primeiro ponto, não é crime de homicídio. Tudo bem? O homicídio préter-intencional não é crime de homicídio. O homicídio préter-intencional são as hipóteses de crimes préter-dolosos em que o resultado é morte. São hipóteses de crimes préter-dolosos, préter-intencionais, em que o resultado é morte. Logo, essa morte será o quê? Culposa. Tortura qualificada pela morte é homicídio préter-intencional. Lesão corporal qualificada pela morte é homicídio préter-intencional. Estupro qualificado pela morte é homicídio préter-intencional. Nenhum deles é crime de homicídio. A morte aí é o resultado qualificador culposo. Tá? A morte é o resultado qualificador culposo. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Trouxe aqui alguns exemplos. Lesão corporal seguida de morte é préter-doloso, préter-intencional. Lesão qualificada pela deformidade permanente é dolo, pode ser dolo, tá? Não é préter-doloso, pode ser também, ou préter-doloso ou dolo, tanto faz. Ou préter-doloso, dolo e culpa, ou dolo. Sendo dolo, né, dolo na lesão e dolo na qualificadora, teremos aí um crime qualificado pelo resultado, não préter-doloso, ok? Trouxe aqui o incêndio qualificado pela morte ou lesão. Incêndio culposo, culpa. Da culpa. Lesão culposa no Código de Trânsito, mas não prestar socorro. Aqui é culpa, dolo. Lesão culposa, culposo. Não prestar socorro, doloso. Culpa, dolo. Incêndio culposo, culpa. Qualificado pela morte culposa. Culpa.
Lesão qualificada pela deformidade permanente. Pode ser dolo. E lesão corporal seguida de morte é dolo mais culpa. Dentre todos esses, só é pré-ter-doloso a primeira hipótese, dolo ou culpa. Tá? A primeira hipótese ela também é chamada de homicídio pré-ter-intencional. Não é homicídio, é lesão corporal seguida de morte, chamada de homicídio pré-ter-intencional. Perfeito, tranquilo, muito bem. Vamos matar aqui com algumas questões. Vamos resolver algumas questões só para fechar o tema, ok? Então, a primeira questão caiu no TRF Primeira Região 2017. Julgue o próximo item relativo ao Instituto da Tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Ponto. Certo ou errado? Uma questão, inclusive eu dei o gabarito dessa questão no dia, domingão lá, final de novembro de 2017. Estava eu lá no Gran Cursos Online, resolvendo a prova, né? Vamos resolver a prova para gravar o gabarito. Eu fui gravar o gabarito. E algumas pessoas mandaram mensagem discordando. Porque eu disse assim, ó, crime culposo não admite tentativa, correto. Olha, gente, gabarito correto, crime culposo não admite tentativa. E aí mandaram algumas mensagens para mim dizendo assim, professor, mas tem exceção. Existe exceção que admite. Na culpa imprópria, culpa por assimilação ou culpa por equiparação, admite-se a tentativa. Inclusive, eu aprendi isso na sua aula, professor. Você diz isso em aula. Sim, eu falo. Na culpa imprópria, culpa por assimilação ou culpa por equiparação, admite a tentativa. Mas, essencialmente, nem crime culposo é. É uma culpa por assimilação. O crime culposo essencial não admite tentativa. E aqui vem a maldade da questão de prova, no sentido de... Ela te perguntou sobre a exceção? Não, ela falou a regra. Qual é a regra? Crime culposo não admite tentativa. Essa é a regra. Existe algum elemento aqui que retira a exceção? Todo crime culposo não admite tentativa. Opa, peraí, se falou todo, é porque está te perguntando a exceção. Crime culposo não admite tentativa, sem exceção. Opa, está te perguntando a exceção. Se está te perguntando a exceção, aí você retira ela do bolso e mostra. Aí você retira a carta da manga e mostra. Se ela não for perguntada, não mencione ela. Tudo bem? Crime culposo não admite tentativa? Certo. Ah, tem exceção. Eu sei que tem exceção, mas ela não foi perguntada. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito na tela, correto. Crime culposo não admite tentativa, é a nossa regra. Tá? Vá pela regra. A não ser que tenha um elemento que te pergunte sobre a exceção. Tudo bem? A não ser que tenha algum elemento que te pergunte sobre a exceção. Perfeito. Tranquilo? Vamos adiante. Mais uma questãozinha. 2017, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Analista judiciário. Tá, analista judiciário do Mato Grosso do Sul. Ok? Acerca do dolo e da culpa, marque a alternativa correta. O Código Penal brasileiro, ao dispor que o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, está adotando as teorias da vontade e do assentimento, né? Crime doloso quando a gente quis, teoria da vontade, respectivamente. Ou assumiu o risco, teoria do assentimento ou do consentimento. Perfeito, vamos adiante. Letra B. O dolo presumido ou dolo in re ipsa é uma espécie de dolo que exige comprovação técnica e fática. Da sua ocorrência, no caso concreto. E é perfeitamente compatível com os princípios que regem o direito penal, em especial a vedação da responsabilidade penal objetiva. Questão duplamente errada, tá? Letra B duplamente errada. Esse dolo presumido ou dolo in re ipsa, ele é estudado muito em direito civil, um pouco em direito administrativo. Lá no direito civil, a responsabilidade civil objetiva, em alguns casos, é com dolo presumido, é com dolo in re ipsa. Ok? Você não precisa comprovar o dano. Dano in re ipsa é um dano presumido. Então, dolo presumido ou dolo in re ipsa é aquele que não necessita de comprovação. A dolo presumido ou dolo in re ipsa, né, dentro da própria conduta, é um dolo que não precisa de, comprovação. Então tá errado quando diz assim, que exige comprovação técnica e fática, tá errado. Tudo bem? Pode colocar na tela.
Então, quando a questão diz o seguinte, olha, o dolo em ré ipsa presumido é aquele que exige comprovação técnica e fática. Está errado. Dolo presumido, dolo em ré ipsa, é aquele que não exige comprovação. Primeiro erro. Segundo erro, é perfeitamente compatível com os princípios que regem o direito penal. Errado novamente. Veda-se a responsabilidade penal objetiva, ou seja, dolo há de ser comprovado. Dolo tem que ser comprovado, tá? Ele não pode ser presumido, tá? Dolo tem que ser comprovado, ele não pode ser presumido. E aí um ponto interessantíssimo, acho que um dos pontos mais interessantes do direito penal. Tem como entrar na cabeça da pessoa e demonstrar a vontade, o dolo dela? Não dá. Não dá. No Brasil é proibido utilizar lá o detector de mentiras. No Brasil é proibido. Ah, vou utilizar aqui o detector de mentiras, que aí você vai saber, né? Embora possa dar errado aí o detector, normalmente dá certo, né? Professor, então como é que eu comprovo algo subjetivo? Isso é o maior desafio de todo o direito penal. É o maior desafio. Você comprova um elemento subjetivo, uma vontade, um pensamento, um sentimento, através de dados objetivos. Você comprova um elemento subjetivo através de dados objetivos. Professor, o agente veio e atirou na cabeça da vítima. Ele mirou na cabeça e atirou. Opa, isso é um elemento objetivo que me comprova a vontade de matar. Tudo bem? Isso é um elemento objetivo. A forma com que ele praticou o delito é um elemento objetivo que me traz a comprovação da vontade dele de executar, porque ele atirou na cabeça, então ele queria matar. Então você comprova um elemento subjetivo através de elementos objetivos. É o maior desafio de todo o direito penal. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Então, letra B errada. Letra C. É possível dizer que o crime culposo, em regra, possui os seguintes elementos. Eu trouxe essa questão por causa dessa letra C. Conduta involuntária, violação de dever de cuidado objetivo, resultado naturalístico involuntário, nexo causal, tipicidade, previsibilidade objetiva e ausência de previsão. Questão duplamente errada. Tá? Questão duplamente errada. Vamos aos erros. Requisitos de crime culposo. Primeiro erro, conduta involuntária. Tá errado, a conduta é voluntária. Conduta involuntária são casos de ausência de conduta, atos reflexos, por exemplo. A conduta involuntária são exemplos de ausência de conduta. Violação de um dever objetivo de cuidado, resultado naturalístico involuntário, dá para aceitar, que é um resultado naturalístico não querido nem aceito. Ou a gente não queria aquele resultado. Nexo causal, ok. Tipicidade, ok. Previsibilidade objetiva, ok. E a ausência de previsão, errado. A ausência de previsão não é requisito de crime culposo, porque é possível crime culposo com previsão. Então, nem é requisito a previsão, nem a ausência dela. Não posso falar nem que é requisito a previsão e que nem é requisito a ausência de previsão. Nenhum dos dois. Porque é possível a culpa com previsão e a culpa sem previsão. Então, eu posso dizer que a ausência de previsão é um elemento do crime culposo. Ok? Tranquilo? Porque é possível a culpa com previsão. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Muito boa questão. A culpa consciente é aquela que o agente não prevê o resultado naturalístico e mesmo assim realiza a conduta acreditando verdadeiramente que nada ocorrerá. O final está até certo, né? Culpa consciente é aquela que o agente realiza a conduta acreditando verdadeiramente que nada ocorrerá. Ok, mas o erro está aqui, ó, não prevê o resultado, errado. Na culpa consciente ou culpa com previsão, o agente prevê o resultado naturalístico. Então a gente prevê o resultado naturalístico e acredita fielmente que nada ocorrerá. A culpa própria, também denominada culpa por extensão ou equiparação ou por assimilação, anote, é aquela que o sujeito, após prever o resultado, realiza a conduta por erro excusável quanto à ilicitude do fato. Ok. Dois erros. Primeiro que não é própria, é imprópria, né? Culpa por extensão e equiparação não é a culpa própria, é a culpa imprópria. Tá? É aquela que o sujeito, após prever o resultado. Não há previsão de resultado na culpa imprópria. O agente está em erro, né? O agente está em erro. Erro excusável ou erro inexcusável? É erro inexcusável. 3 erros da mesma questão. É erro inexcusável. É o erro evitável, tá? O inexcusável é o evitável.
ok? Se o erro for excusável, é causa de isenção de pena, conforme artigo 20, parágrafo 1º. Aí não é culpa imprópria. A culpa imprópria só se dá no erro, inexcusável, o erro evitável. Isso aqui eu comentei contigo. Isso aqui eu cheguei a comentar contigo. Olha só que essa é uma questão para analista judiciário. Uma questão que eu entendo, apesar de o gabarito aqui, letra A, ser extremamente fácil, a letra A era tranquila. Só sabia ler as teorias do dolo de boa. As outras eram difíceis, né? As outras alternativas eram bem difíceis. Algumas, né? Algumas alternativas eram bem difíceis. Mais uma questãozinha. Sobre o tipo dos crimes culposos, assinale a alternativa correta. Os tipos culposos, por não estarem descritos especificamente em cada tipo penal, constituem normas penais em branco, que dependem de um complemento por outro ato normativo. O conceito de norma penal em branco, né? Que depende aí de um complemento normativo. Então, os tipos culposos, por não estarem inscritos especificamente em cada tipo penal. Tá errado, tá errado. Tipo culposo, ele necessita de uma tipicidade específica, que eu te falei que pode ser de duas formas. Ou vem escrito lá no crime se o crime é culposo, ou vem escrito lá se o crime é culposo, ou a conduta descrita é uma conduta culposa, tá? Então, o tipo penal, ele vem, o crime culposo, ele vem descrito especificamente em cada tipo penal, para que você responda culposamente. Tudo bem? Ele vem descrito, sim, em cada tipo penal, para que você responda culposamente. Diferentemente da tentativa. A tentativa, ela não vem descrita em cada tipo penal. Eu dependo aí de uma complementação por outro artigo para que a pessoa responda por uma tentativa. Tá? Vem escrito só matar alguém. Como é que eu respondo pelo tentado? Através de uma norma penal de extensão. Tudo bem? No tipo culposo não, vem lá, se o homicídio é culposo. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Perfeito? Na tela, gabarito, questão errada. Difícil essa, né? Difícil essa. Mais uma questãozinha, 2019. Uma mais fácil agora só para a gente respirar e terminar o tema, tá bom? Acredito que em relação a crimes culposos cai muito em prova, por isso o meu aprofundamento, tá? É um tema que cai bastante em prova e eu acredito aí que você tenha que ter um conhecimento aprofundado sobre o tema para não perder questões de prova. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fechar então. A imperícia poderá ser considerada dolosa quando o agente, em razão do ofício ou determinação legal, dá causa ao resultado. Imperícia é culposa, né? Imperícia, ser imperito, é culposo. É uma modalidade de culpa. O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente. Já vimos, isso não é culpa consciente, isso é dolo eventual. Assumir o risco do resultado é dolo eventual, não é culpa consciente. Ok? Tranquilo? Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na conduta culposa similar. E aí, essa daí tá certa ou tá errada? Quando a gente não puder ser punido pelo dolo, eu enquadro ele na culpa similar. Só que você teria que dizer o seguinte, professor, eu só vou enquadrar na culpa se houver previsão legal. Não é toda vez que o agente não pode ser punido pelo doloso que eu vou enquadrar ele na culpa. Culpa similar. Primeiro que a culpa tem seus requisitos. Ah, quando não é dolo é culpa? Não. Às vezes não é dolo, nem culpa. Porque a conduta foi involuntária. Não tem dolo, nem culpa. Para responder culposamente, a culpa não é subsidiária do dolo. Ah, se não for doloso, então é culposo. Primeiro que ela tem que ter tipicidade específica, ela tem seus elementos. Se não houver previsão legal de crime culposo no delito, o agente não responde culposamente. Furto, roubo, não existe previsão legal de crime culposo. Concussão, corrupção passiva, não existe previsão legal do crime culposo. Estupro culposo, não tem. Existe o estupro pré-ter doloso, mas estupro culposo não tem. Então a gente não responde de forma culposa. Professor, é possível aí um estupro culposo? Sim, é possível. É difícil, é. Imagine um estupro numa situação de erro evitável. O marido estupra a esposa
ela não está consentindo para o ato sexual, ela não consente, e ele acha que ela está numa brincadeira. Ele acha que ela está criando ali uma situação, né, para aumentar o desejo sexual do casal, e na verdade ela está negando. Ela não quer, e ele acha que ela está numa brincadeira, né, que eles já fizeram outras vezes, para tentar trazer a culpa aqui de verdade. Já fizeram esse tipo de brincadeira. Perfeito? Possível, possível. Tudo bem? Na tela. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Pelo resultado agravador, no mínimo culpa para o agente responder por esse crime qualificado pelo resultado. Essa é a cópia, a letra D, é a cópia do artigo 19 do Código Penal. Tá? É a cópia do artigo 19, nosso gabarito. Pratica crime culposo o agente que quis o resultado e deu causa por meio de imprudência ou negligência. Errado. Querer o resultado é dolo. Tá? Querer o resultado é dolo. Gabarito letra D. Tá vendo? Uma questão mais tranquila, uma questão mais fácil. Caiu lá para agente penitenciário da Sejusc, né? Sejusc Santa Catarina, Secretaria de Justiça de Santa Catarina. Cargo de agente penitenciário. Caiu uma questão mais tranquila, mais fácil. Tudo bem? Essa aqui era letra de lei, artigo 19. Então, em relação a crimes culposos, pode sair uma questão muito difícil, pode cair uma questão bem mais tranquila, mas sempre está caindo em prova. É um tema que merece uma atenção especial sua. Tudo bem? Com isso, fecho aqui o nosso tema crime culposo. Perfeito? Espero você na continuidade. Tchau, tchau.